Oi, queridos, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma breve revisão lá do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico para a gente dar a tangente no ciclo trigonométrico, tá? E aí vou começar corrigindo os exercícios de seno e de cosseno, para a gente fazer uma revisão antes de partir para a tangente. Quando eu terminar a tangente, e aí eu finalizo, né? A aula de hoje. Espero que eu consiga fazer isso de uma forma bem breve, né? Porque eu tenho feito revisão da revisão da revisão, estou estendendo muito as aulas. Eu vou começar compartilhando o PDF para fazer uma leitura dinâmica sobre o que foi dado na última aula, e depois eu vou, então, partir para a tangente, tá? Vou apresentar aqui o PDF, depois eu estava vendo outras coisas aqui, depois eu passo para o Paint, tá? Quando eu for corrigir os exercícios. Então, isso aqui a gente já tinha visto, né? Da medida do arco, a orientação do ciclo trigonométrico, né? Sentido horário e sentido anti-horário, a circunferência trigonométrica, 0, 90, 180, 280, 270, desculpa, que os quadrantes funcionam no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Esse é o eixo das abscissas, esse é o eixo das ordenadas. Sempre que a gente marcar um arco, né, que seria a medida desse ângulo aqui, todos esses arcos aqui, ó, quando você tiver um ponto, ó, esse arco vai ser congruente, ou seja, vai ter a mesma medida que esse arco, que vai ter a mesma medida que esse arco, que vai ter a mesma medida que esse arco, tá? Que é esse pedaço de voltinha aí da circunferência. Então, todos esses arcos são congruentes nesse retângulo de referência. Então, quando a gente tiver o ângulo no primeiro quadrante, a gente consegue tirar todos os outros arcos e os outros ângulos de acordo com esse retângulo de referência. Então, aqui, se o arco, né, no primeiro quadrante medir alfa, esse arco todo aqui, ó, deixa eu marcar aqui o ponto. Esse arco todo aqui, que vai de 0 até esse ponto laranjinha, ele vai medir 180 menos alfa. Esse arco todinho aqui, desse ponto, que vem do 0, né? Nem tem como fazer isso direito, mas a gente vai tentar, calma aí. Para eu pegar ele todo, né? Ele vem aqui do 0 e passa até esse pontinho aqui, laranjinha também, ele mede 180 mais alfa. E aqui nesse ponto, que é esse arco todinho aqui, melhor fazer com ponteiro mesmo. E chega aqui até o 300, até esse pontinho laranja, ele mede 360 menos alfa, tá? A gente já tinha feito isso, não vou relembrar como. Vem os exemplos numéricos, então esse aqui é 30. 180 menos 30 é 150, 180 mais 30 é 210, e aqui 360 menos 30 é 330. Se fosse 40, aqui ia ser 140, porque é 180 menos 40, aqui é 220, que é 180 mais 40. Aqui seria 320, que é 360 menos 40, tá? Sempre seguindo essa forminha de bolo. Já fizemos aqui os exercícios, já corrigi na última aula. E entramos em seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Aí o que a gente viu, né? A gente viu por que o seno é o segmento em pé, por que o cosseno é o segmento deitado, usando o triângulo retângulo dentro do ciclo trigonométrico, já que ele tem raio 1, e da raio 1 é que acaba que o seno coincide com o segmento em pé e o cosseno coincide com o segmento deitado, né? Porque aqui seria o cateto oposto e aqui seria o cateto adjacente. Quando você divide ele por 1, dá o próprio segmento, né? O próprio tamanho do segmento. Então, tem essa coincidência. E aí, isso vale para qualquer quadrante, só que quando a gente for ver isso nos quadrantes, a gente tem que lembrar que esses quadrantes têm um sinal, né? Se esse eixo é positivo à direita e acima, o seno, ele vai ser positivo aqui, né? O seno está em pé. É positivo em toda essa parte de cima, porque ele está acima do eixo das abscissas. E ele vai ser negativo, já que ele é o pedacinho em pé, né? Pode ser isso, esse pedaço ou esse, ele vai ser negativo abaixo do eixo das abscissas,
né? Porque ele é o pedacinho em pé, então ele vai estar lá no lado negativo. O cosseno, ele é o pedacinho, né? O segmento deitado. Então, se ele estiver aqui para a direita do eixo das ordenadas, ele vai ser positivo, porque aqui nesse eixo são só valores positivos. E se ele estiver à esquerda do eixo das ordenadas, ele vai ser negativo, tá? Agora eu posso falar eixo das abscissas e ordenadas à vontade, que eu já dei aula passada sobre isso. Estou livre dessa missão. E aí eu fiz alguns exemplos aqui, dando os sinais de seno. Esse material já está corrigido, e do cosseno, não vou refazer, tá? Dei a tabelinha de novo, cantei a musiquinha, vou cantar a musiquinha 1 milhão de vezes até vocês decorarem. E vamos fazer, então, um exercício para esse exercício aqui que eu deixei, né? Que eu tirei os de tangente, que a gente ia fazer hoje. Eu passei, né, para casa o seno e o cosseno de 240, o seno e o cosseno, seno de 220 e o cosseno de 315. Eu deixei esses daqui para casa e as tangentes vão ser dadas hoje como exercício de casa, tá? Como é que a gente faria isso? E aí eu vou compartilhar o Paint e essa parte toda de tangente que tem aí no material, também eu vou printando e jogando lá no Paint, tá? Deixa eu parar a apresentação para poder compartilhar o Paint com vocês. Muito bem, vou dar um printzinho lá no material, na parte que eu quero dos exercícios. Print. Para poder jogar aqui. E aí, o que a gente tem, né? Eu vou construir os eixos cartesianos. Botar os eixos cartesianos bem fininho. Beleza. E vou traçar uma circunferência aqui. Não consegui traçar a circunferência. Vamos lá, vamos tentar fazer uma circunferência. Se ela não ficar muito redondinha, agora eu já descobri outras funcionalidades, né? Pronto, para ela ficar redondinha e bonitinha aí no meio. Ok. Aí vamos pensar no seno de 120, né? O seno de 120, a gente tem a seguinte situação. Onde é que está 120? Se aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus e aqui é 270 graus, é claro que o 120 vai estar por aqui, tá? Não importa onde, né? Vamos colocar corretamente ele um pouco mais próximo de 90 do que de 180, né? Então, vamos marcar aqui o 120. Ótimo. Marquei o 120, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, né? De 120 não sai nada. A gente não tem que decorar nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um retângulo de referência. Muito bem. Traçamos esse retângulo de referência. A gente vai descobrir quem vai ser o ângulo no primeiro quadrante. Que é do primeiro quadrante que a gente vai descobrir o valor do seno e do cosseno e depois os sinais, tá? Inclusive, eu posso dar seno e cosseno de 120. Já que eu gosto de fazer mais do que eu deveria, eu boto lá o seno e o cosseno de 120 para a gente calcular. Então, a gente tem a seguinte situação. Esse ângulo, ele é aqui do segundo quadrante, mas não importa, tá? Porque eu falei, vocês não precisam decorar nada. Tracei o retângulo de referência e a gente vai descobrir a medida desse arco. Qual é a medida desse arco? Se eu tenho aqui que esse ângulo é 120 e esse ângulo é 80, a medida desse arco vai ser 180 menos 120, que dá 60. Então, se esse arco mede 60, é claro que esse arco aqui também mede 60. Então, nesse ponto aqui, ele vai ser 60, tá? Deixa eu até apagar os dois 60, senão vai ficar confuso. Vou deixar só no ponto. Esse ponto aqui vai ser 60.
Essa conta aqui eu vou dar uma afastada também para não ficar muito embolada. Depois eu reforço o arco aqui. Eu refaço. Prefiro puxar uma setinha. Vamos lá. Essa habilidade de desenho que eu não tenho, puxa a setinha. Só para ficar mais bonitinho, tá? E aí, nesse ponto aqui, ele vai ser 180 mais 60, que é 240. E nesse ponto aqui, ele vai ser 360, porque aqui pode ser 0 e depois que completou uma volta, 360 graus. 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Maravilha. Se eu quisesse calcular, como eu quero calcular o seno de 120, quem é o seno de 120? Seno de 120 é sem sono. Vai ser esse pedacinho aqui. Ficou fino, calma aí. Vai ser esse pedacinho aqui, que vai dar origem até o retângulo de referência. O tamanho desse segmentozinho aí vai dar o valor do seno de 120. E aí, esse tamanhozinho aqui, ele vai ser quanto, né? E como eles têm o mesmo arco, que é 60 graus, ó, de altura, eu só tenho que analisar os sinais. Então, do seno, aqui o meu seno é positivo, porque está para cima, e aqui também ele é positivo. Isso significa que o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. E quanto é que é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembrando aí que a gente tem aquela musiquinha da tabelinha lá, que daqui a pouco eu reforço a tabela com vocês, tá? Se eu quisesse calcular o cosseno de 120, o cosseno de 120 é esse segmentozinho aqui. Calma aí. É esse segmentozinho aqui, ó, que vai de 120 até a origem, deitado, né? Que cosseno é com sono. Como ele tá aqui no lado negativo do eixo, ó, sobre o lado negativo, ele vai ser negativo. Isso significa o quê? Significa que se eu quisesse calcular, vou botar aqui do lado, tá? Deixa eu só lateralizar essa figura aqui, que aí não vai ficar nada do exercício um sobre o outro. Muito bem. Se eu quisesse aqui calcular o cosseno de 120, eu teria quem? Eu teria que ele vai ser menos o cosseno de 60, porque o arco é o mesmo, tá? E aí, como o cosseno de 60 é meio, eu tenho que o cosseno de 120 é menos meio, tá? Então, através do ciclo trigonométrico, eu tiro o valor do seno do ângulo e do cosseno do ângulo, facilmente. A mesma coisa vai acontecer com o 240. Se eu quisesse saber, aqui eu quero o cosseno, mas vou fazer o seno também. E vou aproveitar e vou fazer, como a gente, quando a gente chegar na tangente, eu vou fazer a tangente, é porque eu não posso fazer agora, mas eu posso fazer o seno e o cosseno de 300, já adiantando, tá? Aproveitando que aí eu tô no mesmo ciclo trigonométrico. Aí eu vou fazer tudo colorido para vocês enxergarem isso no ciclo, tá? Então, por exemplo, o segmento que ficar de azul corresponde ao seno de 120. O que ficar de verde tá ali, é o cosseno de 120. Aí eu vou mudar a cor para o seno e para uma cor para o cosseno de 240 e uma cor para o seno de 240. E assim a gente vai, tá? Colorindo isso aí para ficar tudo coloridinho e vocês entenderem os conceitos. E aí eu vou afastar, vou deletar essa tangente aqui, que é o que vai ficar para casa, e vou afastando aqui, na medida do possível, o que eu posso aproveitar do ciclo, eu aproveito, e o outro eu faço de maneiras diversas, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser o cosseno de 240, o cosseno de 240 tá aqui, ó, bate aqui. Ele vai também, vou deixar aqui um meio que sobreposto para vocês enxergarem aqui, ó. Ai, não, ficou demais. Vou botar um dentro do outro, pronto.
O cosseno de 240 também vai desse pedacinho aqui, ainda tá grosso. Deixa eu ver se dá para diminuir. Ficou bom agora. Também vai desse pedacinho aqui, ó, até a origem. Ele também está lá no lado negativo e esse arco aqui também vale 60 graus. Isso significa que o cosseno de 240 vai ser igual a menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Se eu quisesse saber o seno de 240, como é que eu ia calcular o seno de 240? Seno é em pé. O 240 está aqui no lado negativo, ó. Deixa eu botar ele aqui fininho, ó. Tá vendo, ó? Não, agora eu vou botar ele grossão, porque depois eu vou ter que encaixar alguém aí no meio. Ele tá aqui no lado negativo do eixo. Aqui eu tenho o seno negativo e aqui eu tenho o seno negativo, tá? Vou até escrever assim, ó. Vocês vão entender, eu espero que vocês entendam, né? Esse daqui é o seno. Não, vou tirar esses sinais daqui que vai confundir. Eu prefiro que vocês visualizem. É porque eu podia escrever seno, cosseno, seno, cosseno. Eu escrevo até no finalzinho, mas aqui eu acho que esses sinais vão confundir porque eu estou misturando seno com cosseno. E os sinais do seno e do cosseno são diferentes, né? Onde dá cada um deles. Então, aqui o seno é o em pé, está no lado negativo do eixo. Isso significa que ele vai ser menos o valor do seno de 60, que corresponde ao mesmo arco. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Calculado o seno de 240. Vou baixar aqui a D e a E. Se eu quisesse saber, né, agora de 300, quem é o seno e o cosseno, deixa eu procurar aqui umas cores diferentes. O seno de 300, ele também tá aqui em pé. Agora eu vou diminuir o tamanho, ó, para colocar dentro, ó. Ele também tá aqui em pé, ó. Corresponde a esse mesmo pedaço, que o 300 está aqui embaixo e o seno é o sem sono, né? Então, aqui o seno de 300 vai ser igual a menos o seno de 60, porque ele corresponde ao mesmo arco. O seno de 60 é meio, então ele vale menos meio. E o cosseno de 300? O cosseno de 300, ele vai dar o consono. Vou pegar aqui uma última corzinha. Vou botar um cinza. Não, não é isso que eu tô... Eu já sei nem mais o que eu tô fazendo, tá vendo? São muitas cores, ó. O cosseno, ele tá aqui, ó. O consono tá no lado positivo do eixo. Tá vendo? Então, se ele tá do lado positivo, ele vai ser exatamente igual em sinal e em valor ao cosseno. Botei cosseno de 300, né? Deixa eu tirar aqui. Cosseno de 300. Eu engrossei a caneta sem querer. Vou tirar aqui. Não sei mais o que eu tô engrossando. Ele vai ser exatamente igual ao cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, então ele vai ser meio positivo, tá? Então, aqui eu tenho, vamos colocar aqui o resumo, né? De uma outra corzinha aqui, vamos lá. Laranja. Eu tenho aqui, ó, que o seno de 60 vai ser positivo e o cosseno de 60 vai ser positivo. Aqui, o seno de 120, como ele está em cima, né? É o sem sono, é positivo. E o cosseno de 120 é negativo. Aqui eu tenho que o seno de 240, que está para baixo, é negativo, e o cosseno que está para a esquerda, de 240, também é negativo. E aqui eu tenho que o seno que está em pé, de 300, está no lado negativo, ele vai ser negativo, e o cosseno, que é o deitado, de 300, está no lado positivo,
vai ser positivo, tá? Lembrando daqueles sinais de seno e de cosseno. Você, então, com um ângulo, que é o 60 graus, consegue, além de tirar seno e cosseno de 60, consegue tirar o seno e o cosseno de 120, de 240 e de 300. A ideia é essa. E aí, vou fazer, claro, outro ciclo trigonométrico para a gente poder fazer o de 225, 315 e os outros, e o outro ângulo que não está aparecendo ali, que é o 135, tá? Então, vamos lá. Criando aqui um eixozinho. Muito bem, vou criar uma circunferênciazinha aqui. Nosso ciclo trigonométrico. Tentando centralizar ela o máximo possível, vamos lá. E aí, o que a gente tem, né? De novo, começar do começo. Aqui vai ser 0 graus ou 360. Aqui vai ser 90, nesse pontinho aqui, né? Nesse pontinho 0 grau, nesse pontinho aqui 90 graus, nesse pontinho aqui 180 graus e nesse pontinho aqui 270 graus. Ok. E aí, o que a gente tem? Que se eu quero o seno de 225, o 225 é um número entre 180 e 270. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, que justamente ele está na metade, né? Vai estar aqui o 225. Ok. Aí, o que eu faço? Eu crio um retângulo de referência para essa figura. Fininho. Isso aí. Vou pegar aqui... Mosquito. Vou pegar aqui o... É porque a minha circunferência não tá certinha, tá vendo? Tá bem horrorosinha. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu acho que ela tá mais para baixo. Não tem que fazer, tá? Vamos... Ah, eu consegui. É porque eu tava apertando Shift também, a louca. Aí a gente pega aqui, ó, esse pontinho aqui. A gente tem esse pontinho aqui, que dá um ângulo. Esse pontinho aqui, que dá um ângulo. E esse pontinho aqui, que dá um ângulo. Que ângulo vai dar? A gente, como a gente marcou aqui o 225, a gente descobre qual é a medida desse arco. Qual é a medida desse arco? É o 225 menos 180. Quando eu faço 225 menos 180, dá 45 graus. Como cada quadrante tem 90 graus, por isso que eu falei que bate no meio. Fica 45 para cima e 45 para baixo, tá? E aí, esse ângulo aqui é 45 graus. Se eu traçar aqui a diagonal vai ser oposto pelo vértice, a gente sempre descobre primeiro o do primeiro quadrante. Então, nesse arco aqui, que bate nesse pontinho, também mede 45. Isso significa o quê? Que esse arco aqui também mede 45. Então, se eu fizer 180 menos 45, vai dar 135. Que é o valor da tangente ali que eu coloquei, que depois só vai ficar faltando a tangente. E aqui vai ser 270 mais 45 ou 360 menos 45, dá no mesmo, tá? Que tá no meio. Então, eu posso fazer isso. 260 menos 45 vai dar 315, tá? Muito bem. Então, se eu quiser tirar seno e cosseno de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. De 135, vai ser raiz de 2 sobre 2, seno e cosseno, só que a gente vai ver os sinais. De 225, a mesma coisa, nós vamos ver os sinais. De 315, a mesma coisa, nós vamos ver os sinais. E aí, visto os sinais, a gente consegue responder qualquer coisa. E aí, já vou afastar aqui e vou fazer as mesmas coisas, né, em relação à modificação das cores, tá? Para vocês verem separadamente cada um. Então, vamos começar pelo seno de 225, que é o do problema. O seno de 225, seno é sem sono, é em pé. Seria esse segmento aqui, que vai aqui de 225, tá vendo aqui, em pezinho, até a origem. Ele está no lado negativo. Então, o seno de
225, ele vai ser menos o valor do seno de 45, porque eles têm os mesmos arcos. E aí, como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o valor do seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Se eu quisesse saber o cosseno de 225, cosseno de 225. Bem, o cosseno de 225 é o seguinte, o 225 está aqui do lado negativo, com sono até a origem, vai dar lá o cosseno, tá? De 225. Se ele está no lado negativo, eu vou colocar aqui menos, mas qual é a medida dele? É exatamente o do cosseno de 45, que eles têm o mesmo tamanho de arco. Então, menos raiz de 2 sobre 2, tá? Só para a gente ver o sinal. Se eu quiser saber, deixa eu puxar um pouquinho para cima, que eu exagerei aqui, senão depois não vai caber o do 135. O cosseno de 315. Bem, vou pegar aqui agora amarelinho. O cosseno de 315, ele está, cosseno é com sono. Ele está aqui, ó, 315 está aqui, né? Então, se eu for pegar lá no eixo dos consono, que é o cosseno, ele vai estar lá do lado positivo. Isso significa que o cosseno de 315 tem o mesmo sinal e mesmo valor de cosseno de 45. Ou seja, vai ser raiz de 2 sobre 2 positivo, tá? O seno de 315. Seno de 315. O seno de 315, seno é sem sono, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Se ele tá aqui, ó, ele é o sem sono, ó, ele ficou aqui dentro, do mesmo tamanho, né? Do de 225, no lado negativo do eixo. Então, ele vai ser igual a menos seno de 45. Como o cosseno e o seno de 45 é tudo a mesma coisa, vai ficar tudo mais ou menos raiz de 2 sobre 2, tá? Deixa eu puxar isso aqui pro lado. Calma aí. Altas habilidades que a professora não tem. Vou até puxar uma setinha ali. Da onde saiu essa conta? Isso aqui, ó, é daqui. Como é que eu calculei esse arco, tá? Tentando me organizar aqui num pente, mas é o que a gente tem para hoje. Se eu quisesse calcular o seno de 135, que é o último ângulo que está faltando aí do mesmo retângulo de referência, o seno de 135, ele é sem sono, e o 135 está em cima. Aí, se você for colocar aqui o seno, o que vai acontecer? Ele vai ficar grossinho, né? Eu botei grossinho, não vai ficar grossinho nada, ele vai ficar para cima, positivo. Então, aqui, é que eu tô trocando os tamanhos fino, grosso, tô ficando doida. Vai ser exatamente igual em sinal e em valor de seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 135? O cosseno de 135 é consono. O consono está lá deitado. E aí, se ele está deitado, eu vou com ele até ali o 135, ó, ele fica no lado negativo. Se ele ficar no lado negativo, isso significa que ele vale menos o cosseno de 45, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, sabendo aquela tabelinha do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis, você consegue calcular o seno e o cosseno e a tangente de um par de ângulos, tá? Um par de ângulos não, um montão de ângulos, né? Um par são 2. De vários ângulos extras, né? E aí a gente fecha essa parte de seno e cosseno. Fecha não. Faltou um pedacinho que não deu tempo de dar na aula anterior, que é não é um detalhe, não. É como é que eu calculo o seno de zero, o cosseno de zero no ciclo trigonométrico, tá? De 360, de 90, que são esses ângulos das pontinhas. Primeiro eu dei esses conceitos iniciais nos ângulos nos quadrantes, que é mais fácil, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Agora a gente vai dar os ângulos sobre os eixos, né?
que é o 0 e o 360, o 90, o 180 e o 270. Ficou faltando esses ângulos para a gente finalizar seno, cosseno, seno e cosseno e partir para a tangente. Já está no material, eu só dei uma puladinha, tá? Vou fazer ele agora. Então, vou dar um printzinho lá no material nessa parte, para a gente partir para tangente. Eu falo que eu acho que a aula vai ser assim, e aí, de repente, demora a beça. Ah, não tem jeito, gente. Vamos lá. E aí, o que a gente tem, né? São esses aqui que já estão até elaborados com os seus valores, tudo direitinho. Vou só aqui pegar, é bem simples de enxergar o que eu vou falar, né? Aqui, ó, ele colocou que é o ponto 1, 0. Por quê? Porque o raio da circunferência do círculo trigonométrico é 1, tá? Do círculo trigonométrico, eu falo círculo o tempo todo, né? É sempre 1. Se o raio é sempre 1, esse ponto aqui, né, do plano cartesiano, é 1. E aí, como ele está sobre o eixo X, ele vai ser o ponto 1, 0. Agora eu já posso falar assim, vocês vão entender. Tá vendo porque que eu pulei essa parte? Aqui, ó, também é raio do ciclo trigonométrico. E aqui, se o raio é 1, esse ponto do eixo Y também é 1. Só que como ele está sobre o eixo Y, ele vai ser o ponto 0,1, explicando isso, tá? Aqui, também o raio mede 1. Mas como ele está à esquerda, à esquerda, né, no eixo X, o eixo das abscissas, ele vale menos 1. Como ele está sobre o eixo X, a gente lê menos 1, 0. Agora, vocês já sabem fazer leitura dos pontos no plano cartesiano. E a mesma coisa para baixo, que também é raio da circunferência, que vai do centro até a circunferência, que é a própria definição de raio. Vou marcar aqui o centro bonitinho, ó, do centro até a circunferência. Aqui também, se é 1, mas está para baixo, esse ponto aqui do plano cartesiano vale menos 1 no ', Y. E aí se lê 0 menos 1, porque ele está sobre o eixo Y. Muito bem. Isso fazendo a leitura dos pontos aí A, B, A', B', como foi dado aqui. Só que no ponto A, a gente tem o ângulo de 0 graus e o ângulo de 360 graus. No ponto B, a gente tem o ângulo de 90 graus. No ponto A', a gente tem o ângulo de 180 graus. E no ponto B', a gente tem o ângulo de 270 graus. E aí, o que a gente tem, né? Se o segmento, ele corresponde a seno e cosseno, e inclusive a gente consegue descobrir o valor dele, quando a gente coloca aqui isso que eu quero mostrar para vocês. Se a gente tiver aqui, né? Vamos pegar aqui a medida dos ângulos notáveis positivos. Então, vou fazer de outra cor aqui. A gente tem aqui o 30. A gente tem aqui no meio o 45. E a gente tem aqui para cima o 60 graus. Vamos pegar os 3 ângulos notáveis, tá? Muito bem. O que a gente tem aqui, ó? Que o tamanho desse segmento aqui, e aí eu vou fazer aqui uma animaçãozinha, ó. Tá vendo aqui? Depois eu vou voltar para o ponto. Aqui que a gente vê o seno, que é justamente o tamanho desse segmento aqui. O tamanho desse seno aqui é maior do que o valor desse seno aqui, que é maior do que o valor desse seno aqui, tá? E aí, o valor desse seno aqui menor, o seno de 30, a gente sabe lá na tabelinha, e aí vamos dar valores, o seno de 30 vale meio. Meio, se eu dividir 1 por 2, é 0,5. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Se a gente considerar a raiz de 2 como aproximadamente 1,4, a gente tem que 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Então, a gente vê que ele é um pouquinho maior. Um é meio, o outro é 0,7. Se eu pego o valor do seno de 60,
eu tenho que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso pensando no seno, tá? Depois eu falo dos cossenos. E aí o valor do seno, que é raiz de 3 sobre 2, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, considerando uma casa decimal. E aí 1,7 divididos por 2 dá 0,85, que é um pouquinho maior do que 0,7, tá? E aí o que vai acontecer quando eu quiser calcular o seno de 90? O seno de 90 é esse tamanho todinho aqui, e aí eu vou fazer de azul. Também, né? O seno de 90 é esse tamanho todinho aqui, e mede 1. Positivo, porque ele está para cima. Então, a gente tem aqui, ó, vou falar começando pelo seno de 90, vou mostrando tudo que eu for calculando, ó, que o seno de 90 sempre vai valer 1, porque ele vai coincidir com a medida do raio do ciclo trigonométrico. Muito bem. Da mesma forma, se eu quiser saber o seno de 270, como o seno de 270 está aqui para baixo, ó, porque, eu saí, botei um retângulo. Tô doidinha já. Aqui, ó, o seno de 270 tá aqui para baixo e tá batendo lá no menos 1. Isso significa que ele vai valer quanto? Menos 1. Seno de 270. Então, o 90 tá para cima, é positivo. Ele vai coincidir com o raio do ciclo é 1, o seno vai ser 1. O 270 tá para baixo, tá no lado negativo, o raio é 1, então ele vai ser menos 1. Tá? E aí o seno de 90 e o seno de 270, feitinho aí. Vamos agora para o seno de zero. O seno de zero, lembra aqui que a gente tem, ó, para vocês entenderem o seno de zero melhor. Quando a gente tem um plano cartesiano, e agora eu já falei tudo de plano cartesiano, deixa eu abrir aqui o meu espacinho, vou botar uma outra corzinha. A gente tem a coordenada x, inclusive a gente consegue ver assim, né, o seno e o cosseno, e a coordenada y. Se a coordenada x, aqui no meu caso, é o meu eixo dos consono, dos cossenos, e aqui a minha coordenada y é o meu eixo dos sem sono, que é o em pezinho, né, que é os senos, aqui, ó, eu enxergo que o meu seno vamos lá, o seno que é o em pé, né? Que são os segmentos em pé. Vamos com. O seno de 90 é 1, porque o y aqui é igual a 1. E o seno de 270 é menos 1, porque o meu y é igual a menos 1. Quando eu vou ver o cosseno de 90, começando pelo 90, já que eu comecei por ele, meu filho acabou de chegar, gente, um instantinho, um instantão. Vou tentar interromper a gravação. Vou até gravar 2 vídeos, porque agora ele tá esperando lá embaixo, fica esperando eu subir com ele, tá? Vou interromper aqui para vocês não ficarem muito tempo esperando. Melhor, vou deixar vocês esperando rapidinho.
Vou encostar aqui, amor. Voltei, gente. Pula essa parte aí, que eu fiquei parada, mas agora eu tenho que buscar ele lá embaixo, porque ele agora entra e senta lá num baú que tem lá no primeiro andar e fica me esperando buscar ele. Antes ele subia sozinho, agora ele faz isso. Criança tem fases, né? Enfim. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar do meu fundo. Como era aula de geometria, eu tenho um fundo assim meio geométrico hoje. Vamos voltar aqui. Tô suando. E aí, como eu estava dizendo, né, que a gente está falando do seno de 90 e de 270, vamos falar do seno de zero. Lembrei agora o que eu estava falando. Muito bem. E aí, como o 0 grau está aqui, nesse pontinho aqui, ó, tá? E o 360 também é a mesma coisa. E o valor do seno, ele está na direção, porque o seno é um em pé, está na direção da origem, que vale 0. Não sei porque que isso aqui virou verde, mas tudo bem. O seno, vou trocar a cor também, tá? O seno de 0 e de 360 valem 0, porque eles são iguaizinhos, né? Batem no mesmo ponto, ó. Por quê? Como é que você vê isso? Ah, porque eu troquei para escrever aqui, né? Agora eu lembrei. Horrível você perder o raciocínio, gente. Se vocês quiserem ver isso aqui, ó, no 0 grau, que é o 360 também, a minha coordenada y, desculpa, a minha coordenada y, que representa o seno, ó, é 0. Então, isso aqui é o seno de 0 graus e de 360, tá? Da mesma forma, o 180 também está na direção do 0. E se você for olhar aqui, a coordenada y, que é o seno, também é 0. Então, o seno de 180 também é 0. Deixa eu botar o retângulozinho aqui, só comentando, né? Então, a gente viu aqui no ciclo que a gente tem o seno de 0, 0, seno de 360, 0, seno de 180, 0. O seno de 90 é 1 e o seno de 270 menos 1. Agora, a gente vai ver os cossenos. Aí, o cosseno eu vou fazer de verde, todos eles. O cosseno, vou começar pelo 0 agora, pelo mesmo motivo de antes, que é o mais fácil. Pelo mesmo motivo que eu comecei pelo de 90, que é o mais fácil. O cosseno é esse segmentozinho aqui deitado, todinho, tá vendo? Deixa eu voltar até e fazer o cosseno dos outros segmentos, ó. Fazer aquela do 60, igual eu fiz pro de 30, e vou mostrar exatamente isso aí para vocês, ó. O cosseno aqui, ó, de 60 tá pequenininho, ó, e bate aqui, mas vou deixar ele aqui como uma projeção, pra gente não ficar com um em cima do outro. O cosseno de 45 também tá aqui, ó, e ele bateria aqui no eixo Y, tá vendo? No eixo X, perdão, dos cossenos. Então, vou deixar ele aqui como essa projeção, só para mostrar que tem a mesma medida. E o de 30 graus está aqui. Mesma coisa. Aí, o que que inverte, né? Vou mostrar para vocês o que que inverte. Aqui, se vocês forem olhar, faz todo sentido, ó. O seno de 60 graus, ele é igual ao cosseno de 30 graus. Que aqui, ó, o cosseno de 30 graus é o maior de todos. E ele é raiz de 3 sobre 2, lá na tabelinha. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é 0,7, né? Que mede raiz de 2 sobre 2. Então, ele fica lá também um pouquinho menor do que o cosseno de 30. E o cosseno de 60 é o menor de todos, porque ele equivale ao cosseno de 30, né? Porque inverte lá na tabelinha. E aí, ele fica ali menorzinho, ele é o menor de todos. Quanto é que vai ser o cosseno de 0 graus? O cosseno de 0 graus é esse segmento que bate aqui, ó,
e tem a mesma medida do raio, então o cosseno de 0 graus e o de 360 mede 1. Porque eles são exatamente o mesmo ponto. Estou fazendo besteira aqui, segurando o shift. Eles são exatamente o mesmo ponto. Então, o cosseno de 0 ou de 360 vale 1. E de 180, da mesma forma, né? Que é mais fácil de ver. Como ele está aqui. Estou segurando também, não sei porquê. Eu estou esquecendo de trocar os negócios. Ele está aqui, ó, do lado negativo, vale 1 de raio. O cosseno de 180 vai ser menos 1. E o cosseno de 90 e de 270 segue aquela regrinha, né? Ele está na direção, como ele é o deitado, né? Em relação ao eixo Y, ele está na direção da origem, né? Se você for olhar aqui, ó, esqueci de mostrar aqui para vocês, ó, o cosseno aqui, ó. O cosseno aqui é menos 1. Aqui o cosseno é 1. Tá vendo? Tá aparecendo o valor do cosseno e do seno. Se você quiser escrever no ponto cartesiano, lembrar que o primeiro é o cosseno porque é a abscissa e o segundo é o seno porque é a ordenada, vocês vão conseguir lembrar qual é o valor do seno e do cosseno mais facilmente, tá? Aqui, o que vai acontecer com o valor do cosseno de 90? Esqueci, tô no 90, né? Não sei nem mais o que eu tô fazendo. Aqui, ó, cosseno de 90. O cosseno de 90 aqui, ó, o 90 graus, que é essa bolinha aqui, em relação ao eixo X, que é o eixo deitado, agora faz sentido, que eu estava olhando para 180. Ele faz aqui, ele fica na direção do zero do eixo X, que é o eixo deitado, cosseno, tá? Então, o cosseno de 90 é 0. Da mesma forma, o cosseno de 270 é 0. Tá? Então, tem aqui, ó, o cosseno de 90 é 0 e o cosseno de 270 é 0. Como esses são ângulos, entre aspas, notáveis também, porque eles fazem parte lá do ciclo trigonométrico, é importante que vocês saibam os valores deles, além do seno e cosseno e tangente, né, que é o que a gente vai ver agora, de 30, 45 e 60. Tá? E aí, para finalizar, como aqui, né, varia de 1 até menos 1, a gente tem que o cosseno e o seno valem... Tá bom, meu amor. Nossa. O seno e o cosseno variam de menos 1 a 1, tá? Por conta do ciclo trigonométrico. E aí, muito bem. Vamos, então, agora para a tangente, que seria a aula de hoje, que isso tudo foi correções e observações. Tangente de um arco. Ok. A gente tem o seguinte, que a tangente, né? Primeiro, o que é uma reta tangente a um círculo? É uma reta que encosta na circunferência, por isso que ela tem esse nome de tangente. Tangente é o que tangencia, que encosta. Então, a reta tangente é essa reta que está em pezinho aqui, ó, no ciclo trigonométrico, tangenciando esse ciclo. Quase que não saiu. Ok. No primeiro quadrante, observe o seguinte, né? Vamos entender o que em relação à medida da tangente. Como é que a gente calcula a medida da tangente, que é esse segmentozinho aqui, que está em vermelho, tá? A gente pode calcular a tangente de alfa, se a gente fechar esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, que seria o triângulo OTA, ou AOT, tanto faz, que é esse triângulo aqui, ó. Vou marcar ele. Vou virar, tá? Porque vou rebater ele, calma aí. Pronto. Esse triângulo aqui que eu estou falando, tá? Esse segmento aqui é o cateto oposto, que é justamente o que a gente quer calcular. E a gente tem aqui que essa medida aqui, ó, porque qual é a medida que expressa a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente.
O cateto oposto é o valor que a gente quer descobrir, que é justamente a medida do tamanho do segmento da tangente que a gente quer descobrir, tá? Esse segmento AT aqui. E o cateto adjacente coincide com o raio do ciclo trigonométrico. Então, o cateto adjacente aqui é 1. Se eu dividir cateto oposto por 1, eu fico com o cateto oposto, né? Que no caso é o segmento AT. Então, a tangente num ciclo trigonométrico, ela corresponde, aí eu vou marcar com a mesma corzinha que estava lá, a esse segmentozinho aqui, que estava de vermelhinho, tá? Essa medida, que é a medida maior do que o raio, tá? Muito bem. Não necessariamente. Estou pensando aqui porque se aqui fosse 45 graus, ela seria exatamente igual a 1. A tangente de 45 é 1. Despreze a fala anterior. Às vezes eu falo e desfalo, tá? A tangente é a medida desse segmentozinho ali. Ainda bem que eu me corrijo no conceito rapidamente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como é que a gente calcula as tangentes, né, em relação àquele retângulo de referência, que a gente vai ver como é que ela é calculada para o primeiro quadrante e quais são os sinais dela no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, da mesma forma que a gente viu com o seno e com o cosseno. O raciocínio é bem parecido. A forma como você vai enxergar o sinal é um pouquinho diferente, mas é bem tranquilinha. Deixa eu puxar ela para cá. Vamos lá. Então, aqui a gente sabe que a tangente corresponde ao valor desse segmento, porque aqui o meu raio é 1, tanto faz ser esse raio aqui como esse raio aqui de baixo, porque ambos são raios, né? E esse daqui corresponde ao cateto adjacente e fica melhor para nossa demonstração, tá? Aqui não tem a expansão para o segundo quadrante, não tem problema. Vamos ver a tangente de 0 e de 180 e de 360, que é fácil de ver. O que acontece com a tangente de 0? Ela bate... Isso aqui é como se fosse um outro eixo cartesiano. Vamos pensar que isso aqui é outro centro. Então, isso aqui é outro 0, 0. Tá? Vamos pensar assim. A tangente de 0, ela está batendo no centro. Então, ela mede 0. Tá? Não forma nem triângulo, se você for raciocinar, né? Porque se eu tenho que formar um triângulo e a medida desse segmento, qual é a medida desse segmento no ponto 0? É 0, né? Porque você está no ponto 0, é um pontinho, é 0. Então, a tangente de 0 e de 360 é 0. Por que que... Esqueci de botar o retângulo. Ó, que são a mesma coisa. E a de 180 também é 0. Por quê? A 180 está nesse pontinho aqui. E lembra do retângulo de referência? Que eles são simétricos em relação aos eixos e também em relação às diagonais? Ele pode passar aqui pela diagonal. Você vai fazer tipo a projeção do ângulo nessa reta. Quando você projeta o ângulo nessa reta, chega nessa reta, ele vai coincidir com o ponto 0. Tá? Então, coincidiu o ponto 0, a tangente dele também é 0. E aí, já falei da tangente de 3 pontos importantes. Vou falar o de 90 e o de 270 já já. Mas agora eu estou falando do de 0, de 180 e 360, que são iguais a 0. Ok? Aqui é exatamente a mesma coisa do anterior que eu já expliquei, tá? Só definindo aqui a tangente de alfa como o valor desse segmento. E aí tem a explicação toda direitinho que eu não vou ler para ficar lendo para vocês, que não é o meu objetivo. Ler, vocês vão ler em casa. Será que eu não coloquei a tangente? Eu tô achando que eu não coloquei a tangente de 90. Deixa eu olhar aqui. Acredito que eu dei esse mole. Não coloquei, gente. Vou colocar quanto vale a tangente de 90 e de 270. Não sei por que eu pulei. Vou acrescentar isso no material, vou editar e vou explicar para vocês agora. E vou explicar até nesse ponto aqui mesmo, tá? Observa o seguinte. O 90 graus está aqui. Vamos pensar aqui, né? O 90 graus está aqui.
E o 270 tá aqui. Essas duas retas, elas são paralelas. Eu devia ter feito isso lá embaixo, mas já vou, se eu não fiz, eu vi aqui rápido, eu acho que eu não fiz, mas se eu não fiz, eu vou fazer algebricamente pela conclusão lá da parada, tá? Que vai chegar exatamente no mesmo lugar, que tem um fechamento, essa parte de tangente, com tipo uma definição, uma outra definição de como se calcular, além do cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente vai ver outra forma de calcular a tangente hoje. Mas enfim, aí a gente vai ver algebricamente que isso também acontece. Mas a gente aqui está olhando geometricamente. Então, geometricamente, essas retas são paralelas. Se eu quero projetar esse ângulo lá, tá? Como é que eu faço essa projeção até chegar lá? Não faço, porque duas retas paralelas nunca vão se cruzar, tá? Elas são paralelas, elas não se encontram, elas não têm ponto de coincidência, tá? Como aqui eu faço sobre a circunferência, eu puxo aqui o raio e chego lá, tá? Os raios. Aqui eu não tenho como puxar um raio e chegar aqui, tá? Porque eu saio da circunferência. Aqui eu estou usando os raios para fazer essa projeção. Aqui eu não consigo fazer isso. Elas são paralelas, nunca se cruzam. Isto significa o quê? Significa que não existe tangente de 90, e a gente vai entender isso algebricamente, e não existe tangente de 270. Porque são dois eixos paralelos e dois eixos paralelos nunca se cruzam, tá? Não botei isso aqui, achei que eu tivesse botado lá embaixo, espero que tenha botado. Mesmo que eu não coloque no desenho, acho que é porque não cabe um desenho nesse sentido e fica mais fácil entender algebricamente, tá? Mas geometricamente é porque são duas retas paralelas. Agora vamos continuar. Se eu fosse ver em outro quadrante, e aí depois eu já vou estender para os sinais, o que vai acontecer? Em outros quadrantes, a gente tem essa seguinte situação. O valor aqui, ó, desse ponto P, que está aqui, eu vou reforçar o ponto P aqui, ó, esse ponto P aqui, como eu falei, eu só posso reforçar pelos raios, e aí eu vou puxar aqui pelos raios, inclusive pelo centro, né, pela diagonal, até aqui a tangente, ó, usando o raio, eu vou chegar nesse ponto aqui, nesse valor de tangente, que é o valor desse segmento aqui, ó, que é um valor negativo, mas tem exatamente o mesmo tamanho desse valor aqui, ó. Por quê? Por causa do retângulo, tá? De referência. Deixa eu traçar o retângulo de referência aqui. Vou traçar aqui, deixa eu traçar fininho o retângulo de referência. Vou traçar o retângulo de referência aqui, ó. Então, se eu quiser aqui, ó, ver quanto é que mede a tangente desse pontinho aqui, esse arco é o mesmo que esse, ó. Lembra do retângulo de referência? Esse serve para seno, para cosseno, também serve para tangente. Esse arco aqui é o mesmo que esse. Eles estão dentro do mesmo arco, tá? Pertencem ao mesmo tamanho de arco. Então, esse ponto aqui, se aqui, né, quando eu traço a tangente, que seria eu pegar essa... Ficou horrível, tá com uma retinha com a mesma cor da tangente. Espera aí. Eu vou resolver essa parada. Ó, pronto, resolvido. Se eu quiser traçar a tangente aqui, já vou fazer logo daqui para cá, que aí vocês vão entender melhor. Se eu quiser traçar a tangente aqui, ó, pelas diagonais, o que vai acontecer? Eu vou ter essa medida aqui de tangente aqui para cima. Essa medidinha aqui de tangente, ela vai ser positiva, que é a tangente de alfa, lembra? Essa daqui é a tangente de alfa nesse ponto desse arco. Se eu prolongar esse ângulo aqui nesse ponto, eu vou chamar de P, esse aqui eu vou chamar de P', e esse aqui eu vou chamar de P duas linhas, tá? O original e o P', eles vão ter o valor dessa tangente
com esse mesmo tamanho positivo. E o P duas linhas, que esse prolongamento bateu aqui no lado negativo, eles vão ter o valor... Por que é o mesmo valor, né? Isso aqui é alfa, porque esse arco mede alfa. Então, esse valor aqui, esse daqui também é alfa. E aí, se você traçar esse retângulo, esse triângulo aqui, ó, deixa eu mostrar isso para vocês no desenho. Sou chatona, né? Ou vou fazer esse aqui primeiro. Vou botar de outra cor, azul. Olha só, tem esse triângulo aqui, né? Aí vamos pensar o seguinte, esse ângulo aqui, ó, como o arco é alfa, esse ângulo aqui é alfa. Vamos pensar assim. Então, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Isso significa que, porque é oposto pelo vértice, esse arco aqui é alfa, certo? E a pessoa que ficou toda cega aqui? O fechamento dos triângulos que eu pensei. Ah, ok. Esse segmento aqui é porque eu fechei o triângulo errado. Voltei. Vamos pensar nesse triângulo aqui, ó. Fechei o triângulo errado. Vamos fazer como se fosse uma retinha aqui do lado. Uma paralela. Pra gente ver as medidas. Tá? Tangenciando aqui. O que vai acontecer? Se eu fosse botar aqui, ó. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Que eu não mostrei nada, né? Ah, vou mostrar agora. Puxei aqui, né? Esse triângulo aqui, que eu vou inverter já já. Isso, agora foi. Esse triângulo aqui, ó, essa medida aqui é alfa. Tá vendo aqui? Essa medida aqui vai ser alfa. E esse tamanhozinho aqui, ó, que é a tangente de alfa, ele vai ter exatamente essa mesma medida da tangente de alfa, certo? Beleza. E aí eu rebato ele aqui para cima, ele vai parar lá no lado positivo. Aqui é a mesma coisa, o triângulo, né? Eu queria mostrar em relação ao triângulo, ó. Bati ele aqui. Essa medida aqui, ó, corresponde ao valor de tangente de alfa, porque esse ângulo aqui também mede alfa, é o mesmo arco. Só que aí eu venho com ele para cá e ele vai bater aonde? Na reta tangente original, no lado positivo, porque esse daqui não é a reta tangente original. Eu só quis mostrar o triângulo, tá? Na reta tangente original, ele vai bater no lado negativo, pela simetria em relação às diagonais, tá? E aí eu tenho, então, que essa tangente como batem no lado negativo, vai ser igual a tangente de alfa, mas com sinal negativo. E essa daqui, nesse ponto e nesse, ambas vão ter o valor e o sinal de tangente de alfa. Ficou confuso? Acho que não, né? Aí eu mostrei aqui nesse ponto P, deixa eu desfazer todos esses rabiscos aqui, ó, para vocês verem o que está escrito aqui. Que essa foi minha explicação. Aí eu cobri o desenho original todo. Não dá mais para voltar, mas dá para ver quase tudo, ó. Aqui, ó, ele tá falando que esse ângulo alfa aqui, porque eu já mostrei para vocês que é o tamanho desse arco, você joga, rebate ele para cá, e essa tangente aqui vai ter um valor negativo. Aí ele faz a demonstração aqui, ele não, né? O desenho que eu copiei de um livro, ele faz a demonstração aqui de por que vai ter essa tangente negativa, né? Valor negativo. E aí ele coloca o seguinte, ó, que esse AT aqui, ó, sobre OA, cadê o OA? O OA é esse aqui, ó, esse segmento aqui. O OA vale 1, que é o raio. Esse segmento aqui sobre esse é o valor da tangente desse ângulo aqui. Não, ele usou semelhança de triângulo. Tô vendo aqui, ó. Note que os triângulos AOT e CPO são semelhantes. Então,
Se eu pegar esse segmento aqui, AT, sobre esse, que é 1, AT sobre 1, que foi colocado aqui, ó, como é que eu monto uma razão de semelhança em relação ao outro lado? Que foi basicamente aquilo que eu falei com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui. Cadê o outro triângulo semelhante? C, O, P são semelhantes, tá? Por quê? Porque esse ângulo é oposto pelo vértice a esse, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, então tem aquele caso ângulo, vai acontecer que esse ângulo aqui, que a gente não sabe a medida, também vai ter a mesma medida desse ângulo aqui, os triângulos são semelhantes. E aí, o que ele vai fazer? O OS é outra forma de ver isso também, tá? Cadê ele? Aqui a tangente, esse segmento aqui, ó, AT, que é o valor desse pedacinho aqui, ó, está para CP, que ele colocou aqui, ó. Só que CP, ele falou que tem o mesmo tamanho de OS. Tá vendo aqui? OS, dessa medidinha aqui. Ah, isso aqui é para demonstrar o de baixo. Não é para demonstrar o valor da tangente, não. Para demonstrar o de baixo. Cadê o negócio dos sinais? Estou preocupada de não ter colocado os sinais da tangente. Vou ver para baixo. Meu material, eu nem lembro o que eu boto no material, gente. Faço tudo tão às pressas. E aí, o que eu faço? O OC, que é esse segmentozinho aqui, ele vai estar para esse, né? Do triângulozinho. E aí, o que eu tenho aqui? Quem é OS? OS é o valor do seno. Lembra que o valor do seno coincide no ciclo trigonométrico com esse pedacinho? E quem é o OC? O OC é o valor do cosseno. Isso significa que a tangente também pode ser calculada como a divisão do seno pelo cosseno. E aí que eu falei que é essa relação importante que vocês iam descobrir hoje. E pelo que eu estou entendendo aqui, eu não botei os sinais completos da tangente. Ah, não, botei sim, aqui embaixo, sinal da tangente. Glória a Deus. É porque uma coisa eu quero antecipar logo tudo e não consigo. Vamos lá. E aí a gente tem o seguinte. Que se eu quiser, por exemplo, a tangente de 30, né? Como é que eu posso calcular a tangente de 30 graus? Eu calculo como o valor de seno de 30 dividido pelo valor de cosseno de 30. Sim, sai assim. Quem é o valor de seno de 30? Seno de 30 é meio. Isso você só entende se você for ver o ciclo trigonométrico. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Como é que eu divido duas frações? Vou abrir um espaço aqui do lado. A aula que eu achei que ia ser super curtinha já deve ter mais de 1 hora. Eu sou muito sem noção. Repito o primeiro, meio, multiplico pelo inverso do segundo. A inversa do segundo é 2 sobre raiz de 3. Simplifico 2 com 2, vai dar 1 sobre raiz de 3. Não pode ficar raiz de 3 no denominador. A gente já viu isso em operações de números racionais. A gente racionaliza, multiplicando em cima e embaixo pelo valor daquela raiz, que é a raiz de 3. 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. E aí saiu que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que está lá na musiquinha. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos ver todas as outras. Tangente de 45. Essa é mais fácil. Tangente de 45, quem é o valor do seno de 45 e do cosseno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E aí volta na musiquinha, tangente diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1. Falta só da tangente que vai dar raiz de 3. Da tangente não, da tangente de 60, que é raiz de 3. Como é que a gente chega lá? Quem é o seno de 60 e quem é o cosseno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. E aí, divisão, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso do segundo, 2 sobre 1, simplificou, vai dar raiz de 3 dividido por 1, que dá raiz de 3. Tá vendo? Então, o seno e a tangente de um ângulo, além de ter aquela tabelinha, ela também sai da divisão do seno e do cosseno.
tá? Que é uma relação que a gente enxerga aqui com semelhança de triângulo. Agora vamos para os sinais do seno e da sinal da tangente, que é molezinha. Por que está aparecendo isso aqui? Ó. Não, deixa eu printar. Não, vai ficar assim mesmo. E aí, o sinal da tangente, a gente tem o seguinte. Tem aqui, eu já expliquei para vocês, né? O do ponto M e o do ponto N vai bater na tangente positiva. Eu já fiz essa explicação acima. E o do ponto P e do ponto Q, quando a gente projeta na reta tangente, ele vai bater no lado negativo. Então, a gente vai ter aqui os sinais da seguinte forma. Obrigada, mãe. Minha mãe trouxe café para mim e pãozinho. Tô perdida aqui no material. Achei. Vou ocultar. Eu não gosto desse formato não, tá? Mas é só para mostrar que aqui, como você projeta assim, o sinal da tangente é positivo e quando você projeta assim, o sinal é negativo. Quando você entende o conceito, fica mais fácil. Você traça a diagonal, aí vai ser negativo, você vai ser positivo, ao invés de ficar decorando esses sinaizinhos nos quadrantes, tá? Mas só para mostrar que no primeiro e no terceiro quadrante a tangente é positiva e no segundo e no quarto quadrante a tangente é negativa. E aí vem os exemplinhos para a gente ver como é que a gente vai calcular esses valores. Um com ângulos quaisquer, igual eu fiz lá para o seno e para o cosseno, da mesma forma, e o outro para ângulos notáveis, né? Então vamos lá, vou tomar um café, senão vai esfriar. Eu vou tomando café. A gente tem o seguinte, né? A gente tem o 42, mas eu quero descobrir o seno. O seno não, a tangente de θ, de alfa e de beta. Vamos começar por alfa. Vou fazer os retângulos de referência aqui todos fininhos, de acordo com as corzinhas aqui, tá? Corzinha vermelha no pontinho alfa vermelho. Então, aqui, se eu fizer a corzinha vermelha aqui, ó, a gente enxerga de cara que esse ângulo alfa aqui, no primeiro quadrante, ele corresponde a quem? A 42. E aí, esse ângulo, quem é esse ângulo? Se eu quiser calcular esse ângulo, vai ser 180 mais 42. Não precisa saber o ângulo, tá? Mas se ele desse o ângulo, qual o valor do seno não, da tangente de 222 graus? Bem, a tangente de 222 graus, qual é o valor desse arco? 180 menos 222 menos 180, que aqui é 180. Então, o valor desse arco é 42 graus, que corresponde a esse ângulo aqui. O valor desse aqui também vai ser, esse arco aqui também vai ser 42, e desse arco aqui também vai ser 42. Nós já estamos careca de saber isso, né? Então, como ele quer a tangente desse ângulo, como na diagonal ela bate aqui, ó, no lado positivo, deu ruim aqui, ESC. Como ela bate aqui no lado positivo, o valor da tangente de 42, vou escrever aqui para não sair, depois eu mostro para vocês o que está embaixo. Tangente de 222 graus, que é a tangente de alfa que ele está pedindo, vai ser tudo igual e positivo a tangente de 42, que no texto foi dado que é 0,90, tá? E o de beta, vamos procurar beta. Beta tá aqui, ó, pontinho verde. Vou usar a corzinha verde para fazer o retângulo de referência. Não tem o valorzinho de beta no primeiro quadrante, mas tem o valorzinho de beta no segundo quadrante. O que a gente faz? Do segundo quadrante, eu descubro o valor do arco e projeto ele lá no primeiro quadrante, que o importante é o primeiro quadrante, sempre.
para a gente achar o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então, aqui, como esse ângulo mede 160, esse arco aqui é 20 graus, que é 180 menos 160. Isso significa que no primeiro quadrante, esse pontinho vai ser 20 graus. Se eu quisesse descobrir o valor de beta, ele seria 360 menos 20 graus, ou seja, 340. E aí, se eu pedisse qual o valor da tangente de 340, que é o valor da tangente de beta, ela vai ser igual a menos ou mais a tangente de 20 graus. O que você tem que fazer para descobrir se ela vai ser menos ou mais igual a tangente de 20 graus? Você vai projetar ela aqui pela diagonal. E vai ver se ela bate no lado negativo da reta tangente ou positivo. Ela bateu no lado negativo. Então, aqui ela vai ser igual a menos a tangente de 20 graus. E como é que eu sei qual é o valor da tangente de 20 graus que não é um ângulo notável? Se não for um ângulo notável, vai ser dado no enunciado. Então, ela vale menos 0,36. Não sei se vocês vão enxergar aí. Deixa eu abrir um espaço branco aqui para poder botar o valor. Então, ela vai ser igual a menos 0,36. Tá? Porque foi dado aqui no enunciado a tangente de 20 graus. E aqui o do θ, que é o azulzinho, vamos fazer um retângulo de referência azulzinho. Eu não tenho o valor de θ no primeiro quadrante, mas eu tenho o valor do ângulo correspondente a ele no terceiro quadrante. Eu tenho como descobrir, então, quanto vale esse arco aqui, que eu vou traçar de azul aqui por dentro, para não atrapalhar o vermelho. Quanto é que mede esse arco aqui? Vai ser 260 menos 180, ou seja, esse arco aqui mede 80 graus. Então, esse θ aqui mede 80 graus. Como ele está lá no primeiro quadrante, isso significa o quê? Que se eu projetar isso aqui pela diagonal, e aí ele vai ficar meio em pé, vai falar assim, ah, não vai bater. Não é paralelo, tá, gente? Não está aparecendo aqui, mas em algum momento ele vai bater lá na reta tangente. Você vai estender isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Calma aí. Tinha que trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Essa figurinha, calma aí. Aí eu vou destrambelhar aqui tudo. Que eu já escrevi um monte de coisa. Mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Vamos ver onde é que vai bater. Ó, se eu fizer aqui, ó, bem grandão, tá vendo aqui, ó, passando pela diagonal? Vamos ver onde é que ela vai bater aqui. Pelo menos vou usar o limite. E se eu estendo aqui também, ó, a reta tangente, ó, em algum momento elas vão se encontrar. Tá vendo como é que ela vai dar um valor de tangente enorme? É isso mesmo. Olha o valor da tangente, ó, 5,67. Então, é possível, tá? Na tangente você achar um valor maior do que 1, diferente do seno e do cosseno, que sempre varia de 0 a 1 ou de 0 até menos 1. Aqui não, a tangente você pode ter valor em módulo, né, sem o sinal, muito maior do que 1. Por isso que no começo eu falei assim, ele vai ser maior do que raio. Nem sempre. A gente achou aqui, ó, um valor menor do que 1, mas pode ser muito maior do que 1, tá? Dependendo do ângulo. Quanto mais próximo de 90 graus, maior vai ser o valor da tangente. E aí a tangente de θ, que é igual a tangente de 80, vai ser igual a quanto? Qual é o valor da tangente de 80? 5,67. Assim como a tangente de 260 também bateria no lado positivo da reta tangente e seria igual a 5,67 positivo, tá? E aí eu fiz essas observações aqui, ó. Esse vai coincidir com o sinal, ó, vai ficar 0,90 positivo. Esse aqui vai ser negativo. Esqueci de botar o sinalzinho aqui, mas aí é um detalhezinho, tá? E esse daqui, mas eu botei na frente, tá? Só esqueci no final. E esse aqui vai ser positivo. Beleza? Graças a Deus tá tudo no material. Só não tem o... então. Vamos fazer a observaçãozinha aqui que eu tinha falado, né? Da tangente de 90 graus e da tangente de 360 graus. Eu vou deixar só na aula, não vou acrescentar isso aqui no material, não. Como é que a gente calcula?
ele vai ser igual ao seno de 90 sobre o cosseno de 90 e vai ser igual de 90 graus e de 270 graus. Muito doidona, né? Algebricamente, eu falei que eu ia mostrar isso. Ele vai ser igual ao seno de 90 sobre o cosseno de 90 e vai ser igual a, aqui, a seno de 270 sobre o cosseno de 270. O que vai acontecer algebricamente com isso, tá? Que é só para reforçar que a tangente de 90 e de 270 não existe. O seno de 90 é seno sem sono em pé. Coincide com raio, vale 1. O cosseno de 90 vale 0, tá? Não tem valor, tá lá na origem, 0. Não existe divisão por 0. Não existe tangente de 90. O seno de 270 também coincide com raio, mas tá lá no lado negativo, vai ser menos 1. Qual é o cosseno de 270? 0. Não existe divisão por 0. A gente acabou de ver que a tangente também pode ser o valor de seno dividido pelo cosseno. Então, aqui eu acabei de mostrar que quando você divide seno por cosseno, também vai dar que não existe. Então, geometricamente é porque elas são paralelas e algebricamente porque a divisão por 0 não existe, tá? Maravilhoso. E aí, aqui eu fiz essas continhas aqui e vamos para o último exemplo, que é o dos ângulos notáveis. Uma aula de 1h30 que ia ser super rapidinha. Aqui, ó, se eu quiser, mas agora é rápido. Se eu quiser calcular o de 30 graus, que eu só tenho 30, o 150, 270, eu vou até pegar aqui o último, né? Que ficou faltando, tadinho, ficou menosprezado. Se aqui é 30, aqui vai ser 180 menos 30, 150, aqui 180 mais 30, 210, e aqui 360 menos 30, esse aqui é o 330. 330. Como é que eu faço isso? Bem, a tangente de 30 graus, ela é raiz de 3 sobre 3, que está aqui na tabelinha. Eu já cantei musiquinha várias vezes, eu canto de novo. Vou cantar mais uma vez, eu nem tô com pressa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem. E aí a gente tem que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Aí, aqui eu vejo que ela é positiva. Isso significa que o tamanho desse segmento é a raiz de 3 sobre 3. Quem mais vai ter tangente positiva? Vai ser o 210, que vai ter o mesmo valor da tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. E quem é que vai ter o valor negativo, ou seja, menos raiz de 3 sobre 3? Vai ser a tangente de 150 e a tangente de 330. Então, tangente de 150 e de 330 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. E aí, finalizado, tá? Assim que com os ângulos notáveis, a gente vê qual vai ser o valor da tangente desses ângulos. Como aqui eu não tenho seno e cosseno, é mais rápido, como eu tinha dito, né? Eu fico falando, é mais rápido, é mais rápido, é mais rápido, e nunca é. Mas agora foi. E aí, finalizando, né? O que vocês têm para casa? Esse exercíciozinho aqui que ficou faltando, que é calcular a tangente de 300 e a tangente de 135. Tá bom? Muito desculpa aí pela hora, mas eu precisava terminar esse conteúdo. Até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas, tá? Então, até a próxima aula e a gente se vê. Beijinhos, tchau, tchau.